Gênesis 1. A criação do mundo. No princípio de todas as coisas, antes da história humana, antes dos povos, antes dos reis e antes de qualquer obra das mãos dos homens, a Bíblia nos apresenta Deus como o Criador. Gênesis capítulo 1 revela que o mundo não surgiu sem propósito. Tudo começa com Deus. A sua palavra traz luz onde havia trevas, ordem onde havia vazio e vida onde nada existia. Ouça agora, com reverência, Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente seres viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todo ser vivente que se move, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis capítulo 1 nos mostra Deus como o Criador soberano de todas as coisas. Antes de tudo existir, Deus já existia. Ele não precisou de matéria pronta, nem de ajuda humana, nem de qualquer força externa. Ele falou, e tudo veio à existência. Neste capítulo, vemos que Deus transforma desordem em ordem. A terra era sem forma e vazia, mas Deus separou a luz das trevas, as águas dos céus, os mares da terra seca, e depois encheu a criação com vida. Também vemos que tudo o que Deus fez era bom. A criação nasceu das mãos de Deus com beleza, equilíbrio e propósito. O ponto mais alto do capítulo é a criação do ser humano. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso mostra que a vida humana tem valor, dignidade e propósito. Gênesis 1 também nos ensina algo muito importante para hoje. Quando Deus entra em uma realidade vazia, escura e sem forma, ele pode trazer luz, direção e vida. Assim como Deus trouxe ordem à criação, ele também pode trazer ordem ao nosso coração, à nossa casa, à nossa mente e à nossa caminhada com ele. Este capítulo também aponta para Cristo. No Novo Testamento, aprendemos que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Jesus é a palavra eterna de Deus, aquele por meio de quem tudo foi feito, e aquele que traz luz verdadeira ao mundo. O Deus que disse, haja luz, no princípio, é o mesmo Deus que ilumina o coração do homem por meio de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos porque tudo veio das tuas mãos. Obrigado porque a nossa vida não é fruto do acaso. Nós fomos criados por ti e para ti. Traz luz onde há trevas. Traz ordem onde há confusão. Traz vida onde há vazio. Ajuda-nos a viver com reverência, gratidão e obediência diante da tua palavra. Que Cristo, a verdadeira luz, brilhe em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar a Bíblia capítulo por capítulo. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir a palavra de Deus e escreva nos comentários: Deus é o Criador de todas as coisas. No próximo vídeo, vamos meditar em Gênesis capítulo 2, onde veremos o descanso de Deus, o jardim do Éden, a formação do homem e a criação da mulher. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo capítulo.